No dia 3 de março é celebrado o Dia Mundial da Audição, uma data criada para reforçar a importância da prevenção, da conscientização e do cuidado com a saúde auditiva. A campanha, frequentemente apoiada pela Organização Mundial da Saúde, chama atenção para um problema que muitas vezes evolui de forma silenciosa, a perda auditiva. E para falar sobre prevenção, sinais de alerta e os avanços nos tratamentos, a gente conversa com a doutora Kênia Assis, otorrinolaringologista. Bom dia, doutora Kênia, tudo bem? Bom dia, Cris, tudo bem? Bem-vinda de volta à Rádio Antena 1. Obrigada, e falando de um tema tão importante, tão frequente na população. Antes de vir para cá, eu estava vendo uma pesquisa falando que 5% da população brasileira tem algum grau de perda auditiva e nos idosos passa para mais de 60%. Olha só. Então, a gente está falando para mais de 60% da população idosa. Pois é. Qual que é essa importância, doutora Kênia, do Dia Mundial da Audição? Por que essa conscientização ela ainda é tão necessária? É muito necessário. Primeiro, pela prevalência. É muito comum a perda auditiva. E segundo, para alertar sobre essa perda auditiva e também para o diagnóstico precoce e para a necessidade do tratamento. A maioria das pessoas não sabe, mas a perda auditiva ela é um fator de risco para declínio cognitivo. O que é isso? Demência. Hoje a gente, com população idosa, cada vez mais, com uma idade mais avançada, isso é uma preocupação para a gente desde cedo. Além disso, a perda auditiva ela é um fator de risco para isolamento social, para depressão e distúrbio de humor. Semana passada mesmo atendi uma paciente que eu fiquei muito compadecida porque ela não enxergava bem e não escutava bem. E aí ela foi perdendo, sem perceber, foi perdendo aquela vontade de ir na igreja, de ir para o trabalho social, de ir no grupo de terceira idade que ela frequentava antes. E aí ficou só dentro de casa. Chegou numa depressão muito grave, Cris. Mas, na verdade, ela veio para mim porque o idoso que fica em casa vai perdendo o quê? Massa muscular. Começa a ter tontura, porque não tem força para ficar em pé. Começa a ter fratura e a internar e a usar antibiótico. Então, tudo isso por causa de uma perda auditiva e, claro, pela visão dela, que também não era boa, deu tanta sequela assim. Agora, quais são os principais fatores, doutora Kênia, que podem levar à perda auditiva ao longo da vida, né? Primeiro, a própria idade. A gente espera, sim, com a idade, uma perda auditiva leve e progressiva, a partir de 65 anos, mas também a história familiar, naquela família que a perda auditiva começa mais cedo ou que evolui mais rápido, é um grande fator de risco. Outra coisa, tabagismo, doenças como colesterol alto e diabetes, quando não estão bem controladas, uso de alguns remédios que são ototóxicos, que lesam o ouvido, e infecções de ouvido de repetição, são os mais importantes. Tá vendo? Agora, muitas pessoas também acreditam que a perda auditiva é algo natural do envelhecimento, né? Como diferenciar o que é esperado daquilo que precisa de uma avaliação médica? Na verdade, sim, é esperado que com a idade a gente tenha uma perda de audição, como eu falei, dos dois lados, simétrica, progressiva, bem gradual, devagarzinho, tá? Mas mesmo assim, não significa que a gente não tenha que tratar. Com 40 anos, não está todo mundo com óculos? Não é porque eu não enxergo bem que eu vou ficar sem enxergar bem, sem ler aquela letrinha do contrato e permitir ser enganado. Né? Se eu posso viver bem, por que eu vou viver mal? Exatamente. Então, assim, mesmo que seja uma perda auditiva da idade, que não seja uma doença, a gente estimula que trate, mesmo que seja leve. Principalmente para evitar isso que eu falei, declínio cognitivo, isolamento social e mesmo depressão, doenças psiquiátricas. Hoje a gente fala que desde a perda auditiva leve deve ser tratada por esses motivos. Sim. E olha só, a perda auditiva leve, ela leva sintomas mais sutis. É só um zumbido ou uma dificuldade de escutar quando tem muita gente junto. Eu falando com você, dificilmente com a perda auditiva leve ia perceber. Mas se a gente estiver num restaurante, eu já não consigo entender bem. E vamos parar para pensar no que aconteceu semana passada. Outra coisa que acontece é aquele negócio da velha surda. Eu te falo uma coisa, você entende outra, né? Imagina que tem lá uma notícia falando, gente, a gente tem que sair daqui agora. E a pessoa entende, a gente não pode sair daqui de jeito nenhum. Olha. Muito complicado. Então, mesmo que seja perda auditiva da idade, mesmo que seja leve, a gente orienta que precisa tratar sim. Agora, doutora, o uso frequente, por exemplo, de fones de ouvido, exposição a sons muito altos, eles realmente aumentam o risco
de danos permanentes? Aumenta sim, Cris. E a gente acredita que é um dos principais fatores que estão fazendo a gente ter perda auditiva mais cedo, recentemente, tá? Principalmente quando a gente usa muito tempo prolongado de fone de ouvido, quando a gente usa em volume muito alto. Isso aí é realmente um problema que a gente tem que se policiar mesmo. A gente vê essa juventude toda usando, né? Usar o fone de ouvido mais baixo, fazer pausas a cada 1 hora, fazer um pouquinho de pausa, porque isso sim vai evitar a perda auditiva. E esse tipo de perda auditiva é irreversível. É bom lembrar disso, né? Olha só. Quais são os sinais de alerta, doutora Kênia, que indicam que a pessoa deve procurar um médico otorrinolaringologista? Excelente pergunta. A perda auditiva leve, primeira coisa que a pessoa sente é dificuldade de falar. Quando tem muita gente junta, não é conversando eu e você, é quando está num restaurante, na família. A família brasileira, não sei a sua família, Cris. Na minha família, não é cada um fala um por vez, não. Todo mundo junto e misturado. Né? Então, nesse momento, a pessoa vai ter dificuldade de entender o que está falando. Ela vai escutar, mas ela tem dificuldade de entendimento. É a primeira coisa que o paciente fala. Zumbido no ouvido, extremamente comum. Começa a escutar a TV muito alta também. E tá sempre perguntando, que? Esses são os primeiros sinais que tem que falar para a pessoa. Na verdade, já passou da hora de ir no otorrino, né? E quais são os hábitos, só para a gente concluir, doutora, uns hábitos simples que a gente pode mudar aí no dia a dia para preservar a saúde auditiva? Primeiro, cuidado com a exposição sonora, seja com som, seja com máquina. Tenha a menor exposição possível. Se você for para um lugar, trabalha com máquina, usar os EPIs, os protetores. A partir dos 60 anos, fazer a audiometria anual. E antes disso, você também deve fazer audiometria se tiver perda auditiva na família mais cedo ou se você tiver algum desses sintomas da pergunta anterior. Conversamos com a doutora Kênia, otorrinolaringologista, falando sobre o Dia Mundial da Audição. Doutora Kênia Assis, muito obrigada pela sua participação com a gente, viu? Obrigada e até a próxima, Cris. Antena 1. 8h57.